Queridos, abra sua Bíblia para meditarmos na palavra de Deus, no texto que acabamos de ler, para a nossa meditação, não é? Glória a Deus por isto. Essa epístola aos Hebreus tem esse título assim, aos Hebreus, porque o autor dessa carta não é revelado. Ninguém sabe quem escreveu essa epístola, sabe a quem ela foi dirigida, mas não sabe quem é o autor. Eu tenho uma opinião, um parecer, mas não posso dizer isso como doutrina, como ensino. O meu parecer é que quem escreveu foi Paulo, não é? Mas isso é uma coisa que eu penso diante de algumas características da epístola e, sobretudo, na assinatura da epístola. Vá para o último capítulo lá. No último capítulo no último versículo, diz assim, 23, sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se vier depressa, vos verei. Timóteo foi um discípulo muito chegado a Paulo. Aí ele diz, saúde a todos os vossos chefes e a todos os santos, da Itália vos saúdam. E aí a graça seja com todos vós. Essa expressão, a graça seja com todos vós, é bem no estilo paulino. Agora, os teólogos dizem que não, o estilo não é de Paulo, etc. Bom, não é o caso da gente se preocupar, não é? Apenas estou dando a opinião pessoal, um parecer sobre quem eu imagino que possa ter sido o autor desta epístola. Mas o tema dessa epístola, irmãos, vocês vão lendo conosco, vão estudando ao longo de alguns dias pela frente, se Deus quiser, e vão ver, o tema dela é a supremacia de Cristo, ou a superioridade de Cristo, a supremacia de Cristo, a preeminência de Cristo. Você pode dizer que esses são temas dessa excelente epístola, não é? Então aqui ele começa assim, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, não é? Então, Deus falou pelos profetas aos pais. Quem eram os pais? Os pais, irmãos, eram os patriarcas, não é? Desde Abraão, passando por Isaac, Jacó, e todos aqueles homens que lideraram o povo de Israel, na sua grande parte, foram considerados os pais, não é verdade? E aqui você vai ver, tem um comentário interessante que diz que Jesus, ele é antes da história, entendeu? Antes da história, ele está na história e é superior à história, e ele é o objetivo último de toda a história da humanidade. Glória a Deus. Veja que em Cristo se encarna, se resume, envolve todos os aspectos da história da humanidade. Jesus é antes da história, por quê? Ele é antes do tempo, ele está fora do tempo. O tempo é uma dimensão que foi criada, irmãos, para o homem saber, se conscientizar depois do pecado, que ele tem começo, tem existência e tem fim. Ontem, hoje e amanhã. Se Adão não tivesse pecado, não existiria o tempo, não é? Tudo era eterno. Deus na eternidade, Adão vivendo eternamente com Eva, não tinha tempo. Mas desde que eles pecaram, a coisa se complicou. A coisa se complicou, não é? Adão viveu um tempo que ninguém sabe quanto foi, antes do pecado, não é? Onde ele não tem essa ideia de ontem, de hoje, de amanhã, etc. Não, quando ele pecou, houve um transtorno em todos os aspectos da vida dele, espiritual, emocional e físico também. Adão não adoecia, não envelhecia, nem morria,
antes do pecado, mas depois passou a perceber que as coisas mudaram totalmente. E não só atingiu Adão, mas atingiu toda a criação, não é? Deus disse para ele: maldita a terra por tua causa, não é? Maldita a terra por tua causa. Deus decretou uma maldição, infelizmente, não é verdade? E então ela produz tanta coisa ruim por causa daquilo. Aí começou a história começou ali, no Éden. Tem um autor que escreveu o fim da história, se referindo a um determinado momento aí, já há anos passados. Só que ele se enganou. O fim da história ainda não foi escrito, não. O fim da história está previsto por aquele que criou a humanidade. Aquele que criou o homem. Está previsto o fim da história. Então, muito boa essa reflexão de que Jesus é antes da história, tá certo? Ele entrou na história, mas ele é superior à história, e ele é o fim da história, a finalidade, a meta da história. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Então aqui ele diz que Deus falou aos pais pelos profetas, e a nós, nesses últimos dias, pelo Filho, não é? Jesus trouxe a revelação de Deus para a humanidade de maneira mais ampla, mais plena, porque lá no Antigo Testamento, Deus se revelou através dos patriarcas, através de Moisés, mandou escrever o livro, não é? O Pentateuco. Deus se revelou através daqueles homens santos de Deus, não é? Deus se revelou, mas a revelação de Deus para a humanidade, sempre foi progressiva, irmão, sempre foi progressiva. Deus não revelou tudo de uma vez, não, Ele foi revelando aos poucos, através da lei de Moisés, profeta, Antigo Testamento. Ele foi tratando com a humanidade de uma maneira bem interessante, eu diria até mesmo, como professor que sou, de maneira didática, com a sua pedagogia, né? A humanidade mergulhou de cabeça na rebelião contra Deus, e Deus mandou juízos tremendos sobre a humanidade. Você vê lá no capítulo 6 de Gênesis, não é? 1000 e tantos anos depois de Adão, aí a humanidade estava numa pecaminosidade terrível, toda a humanidade estava corrompida. Aí Deus entrou em ação e mandou o juízo, a catástrofe, através do dilúvio. E só escaparam quantas pessoas, irmãos? 8 pessoas. Tem uns engraçadinhos por aí, dizendo que Deus é bom pai, Ele não vai destruir seus filhos, Ele não vai destruir a humanidade. Não, Deus é amor, não é? É verdade, mas eles não leem outros versículos e diz que Deus é justiça, e Deus é fogo consumidor. É sério, é uma expressão forte, não é? Deus é fogo consumidor. O mesmo Deus que é o supremo amor, e nem Jesus encontrou palavras no grego, ou no hebraico, ou no aramaico, para se expressar, e diz: porque Deus amou o mundo, a humanidade, de tal maneira, olha, ele não definiu o amor, e deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Pois esse Deus que tem esse amor insondável, esse amor inefável, esse amor inexplicável, não é verdade? Paulo diz que nós não podemos compreender o comprimento, a largura, a altura e a profundidade do amor de Deus. É impossível. É mais do que amor de mãe. Lá para o profeta Deus disse: ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, do filho do seu ventre, todavia eu não me esquecerei de ti. Dê glória a Deus por isso, não é verdade? Esse mesmo Deus que é amor, Ele também é suprema justiça, é fogo consumidor. E diz mais: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mas a humanidade é terrível. Vocês estão vendo esse vírus tremendo? Pois bem, os grandes homens aí do mundo, os mega capitalistas, não é? Os líderes do mundo, e até o Papa está entrando nessa história aí, diz que o mundo agora precisa ter um recomeço. Só, irmão, quando você recomeça alguma coisa,
Qual é a ideia que você vai recomeçar? Sempre para melhor, não é? Você vai recomeçar, deve ser para melhor. Vai fazer de novo, vai para melhor. Pois os homens estão querendo um recomeço para muito pior do que você está imaginando. Sabe qual é o recomeço que eles querem? Um mundo comunista, disfarçado, irmão. Muita gente não está percebendo. Eles querem acabar com a propriedade privada, isso é comunismo. Eles querem acabar com a família, isso é comunismo também. O fundador do comunismo, e tem crente que admira o comunismo, é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. É o que é um crente que admira o comunismo, esquerda, essas patifarias. Entendeu? Eles querem um mundo onde você tem que perder sua individualidade. Você não tem direito a ser pessoa, indivíduo não. Você tem que abrir mão de todos os seus direitos em prol do coletivo. Isso é comunismo da pior espécie. Está vendo, irmão? Eles estão querendo. E deram um golpe satânico nos Estados Unidos, através da mídia. Tiraram o presidente Trump, que é um homem que temente a Deus, que valorizava a vida, não apoiava o aborto, não apoiava casamento gay, não apoiava ideologia de gênero. Deram um jeito de tirar ele com fraude, através de um sistema de computador, que na hora que vai processando, passa os votos de um para outro. Orem, porque querem dar o mesmo golpe aqui. Já foi comprovado que as urnas são violáveis, elas são fraudáveis. Viu? Esse presidente aí que diz que é doido, mas ele não apoia o aborto, não apoia essas patifarias. Querem tirar de todo jeito. E pode estar certo que vão tentar dar o golpe através das urnas eletrônicas. A humanidade é assim. Eles querem que o mundo seja um mundo materialista, um mundo ateu, um mundo sem religião, um mundo sem fé. Estão sendo manipulados pela China para dominar tudo. O que é isso? É um mundo que não quer saber de Deus. Não quer. Na maioria não quer. Mas nossa missão, como igreja, é dizer para esse mundo: Jesus Cristo é a única solução para o mundo. Jesus Cristo é a única solução para o Brasil. Jesus Cristo é a única solução para o Rio Grande do Norte. Jesus Cristo é a única solução para Parnamirim. Não é? E Deus então revelou-se ao homem daquela maneira. Veio em Sodoma e Gomorra uma depravação total. Só que foi mais localizada em 5 cidades, mas naquelas 5 cidades, Sodoma, Gomorra, Adama, Zeboim e Zoar. Essas 5 cidades, elas são as cidades, meus irmãos, que são um tipo de parte da humanidade que é rebelião contra Deus. Era todo tipo de pecado, mas o principal era homossexualidade. Não fala em lesbianismo propriamente ali, mas é bem claro que a depravação, quase todos os homens daquela cidade eram gays. E Deus entrou em ação. Deus entrou em ação. Mandou tirar o seu servo Ló, com sua família dali, não é? E saia daí, porque eu vou destruir com fogo. Veja, o primeiro juízo foi com água, só escaparam 8 pessoas. Aí esse juízo aí sobre Sodoma e Gomorra e cidade vizinha, foi com fogo, foi uma catástrofe atômica. Desceu fogo do céu, meus irmãos, mas com fogo consumidor, com tanta força, que consumiu aquelas cidades, destruiu tudo, e era no nível do Jordão. Ela está agora a 400 metros abaixo do nível do mar. Eu estive lá, no Mar Morto, ali era uma planície bonita, o Rio Jordão passava ali, tudo era fértil. Agora, com a catástrofe atômica, não é? Afundou aquilo tudo, e o Jordão vem e derrama ali no Mar Morto, e como não tem para onde sair, a água é muito salgada, nada tem vida ali, nem micróbio, nem nada, e você nem afunda dentro daquela água, viu? A densidade dela de sal é muito grande. Se bater no seu olho, é como se levasse um soco. Eu tomei banho no Mar Morto, não é? Eu quis experimentar. Tem foto eu lendo no jornal, sem afundar, ali dentro. Pois bem, mas aqui foi juízo de Deus.
Quer dizer, Deus falou aos homens de várias maneiras, inclusive de maneira muito terrível, mas o povo não quis saber de Deus. Porém, havia uma coisa, diz Gálatas, o livro de Gálatas, né? Na plenitude dos tempos, ou seja, quando Deus entendeu que era a hora de dar a última revelação ao mundo, Ele enviou o seu Filho, Jesus. Encarnou, Jesus sendo Deus, encarnou, né? No ventre da Virgem Maria, e se fez homem, e habitou entre nós, não é verdade? Aquilo ali já era a revelação de Deus de uma forma completamente diferente do Antigo Testamento, completamente diferente. Então ele diz, dos últimos tempos falou pelo Filho. Então a revelação do Antigo Testamento foi uma revelação do amor de Deus, mas também muito mais da sua justiça. Através de Jesus, a revelação de Deus continua sendo de justiça, mas é muito mais através do amor de Deus. Lá no Antigo Testamento não se fala em graça, não. O Novo Testamento é por excelência a revelação da graça de Deus, da graça salvadora, da graça amorosa, da graça santificadora que Deus mandou para nós através de Jesus. Então, Ele revelou-se de uma maneira completamente diferente daquela do Antigo Testamento, não é, meus irmãos? Então aqui diz, falou pelos filhos, a quem constituiu herdeiro de tudo. Olha, a Trindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três pessoas distintas, mas um só Deus. Entendeu? Um só Deus. O Pai é Deus, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. Não dá para explicar como é que três pessoas distintas formam uma única deidade. Não dá para explicar. Mas a Bíblia mostra que a Trindade existe. Mas Jesus foi feito por Deus o herdeiro de tudo, ou seja, tudo que foi feito no universo, todos os planetas, as galáxias, o planeta Terra, os mares, tudo foi feito para Jesus. Já pensou, irmãos? Aqui está dizendo, constitui herdeiro de tudo, entendeu? Herdeiro de tudo. Abra sua Bíblia aí em João capítulo 1, versículo 3. Evangelho de João, capítulo 1, vamos ler do 1 ao 3, não é? Quando eu disser 2, vocês começam a ler, não é? Abra sua Bíblia, irmão, abra sua Bíblia, que culto de doutrina é ensino, viu? Então, São João capítulo 1, quando eu disser 2, a gente começa. 1, 2, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Dê glória a Deus por isto. Ele é herdeiro de tudo, irmão, porque Ele fez todas as coisas. Ele é o agente executivo de Deus, é Jesus, entende? Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez, entende? Abra sua Bíblia também, Colossenses 1, e 15 a 17. Colossenses 1, 15 a 17, tudo isso é mostrando, é o Espírito Santo procurando nos revelar quem é Jesus, qual a sua dimensão, qual a sua grandeza, não é? Colossenses 1, 15 a 17, vamos ler do 14, não é? Isso aqui fala de Jesus, quem já achou? Vamos lá. A partir do 14, 1, 2, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades,
tudo foi criado por Ele e para Ele. Dê glória a Deus. E o 17, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ô irmão, você precisa conhecer melhor Jesus. E o Espírito Santo está mostrando através dessa mensagem, né, que Jesus não é apenas aquele que morreu lá na cruz do Calvário como homem, né, para nos salvar. Não, ali foi a missão principal dele para salvar a humanidade perdida. Mas ele é muito mais excelente, muito mais grandioso, muito mais magnífico. Você não tem ideia do que ele pode ser. Então nós já vimos pelos textos lidos que nada foi feito sem ele. Ele criou todas as coisas por ele e para ele. Ele é a imagem do Deus invisível. Já pensou? Por isso Jesus uma vez, o discípulo disse assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Filipe disse, né? Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Tem a revelação de quem é o Pai através de mim. Aí diz, não é? Ele é a imagem de Deus invisível. O Deus invisível se revelou através do Deus visível. Louvado seja Deus, não é? É o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas. Observe, irmão, criados que há nos céus e na terra. Tudo que tem no céu foi criado por Ele, está entendendo? Os céus na terra, visíveis e invisíveis. Eu falei ainda há pouco do universo, que é visível, da terra, mas aqui está dizendo, além das coisas visíveis, também Ele foi o Criador das coisas invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Dê glória a Deus por isso. Então nós, o ser humano, fomos criados por Ele, e fomos criados para Ele também. Salmo 24, versículo 1 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Todas as pessoas do mundo são de Deus. Ah, pastor, o ladrão é de Deus, o criminoso é de Deus, o homossexual é de Deus, a prostituta é de Deus. Sim, porque como seres humanos foram criados por Ele. E aqui diz, foram criados por Ele e para Ele. Mas por causa do pecado, os homens entraram em rebelião aberta contra Deus. Rebelião contra Deus, para a sua própria condenação, não é? Então Ele fez herdeiro de tudo, e fez também o mundo. Quer dizer, Jesus foi o Criador de todas as coisas. Já vimos em outros textos nesta mensagem, não é? Diz a palavra, o qual Jesus, e aqui veja uma descrição semelhante àquela de Colossenses, o qual sendo o resplendor da sua glória. Jesus é o resplendor da glória de Deus. Os discípulos viram a glória de Deus, viram Jesus, viram o resplendor, não é? Os pastores de Belém, naquela noite maravilhosa, histórica, única, não é? Estavam lá pastorando seus rebanhos. De repente um anjo, não é? Um disse: eis que na cidade das vidas vai ser hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E imediatamente um coral entrou cantando, dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Porque ali não estava nascendo um menininho qualquer, um bebezinho qualquer. Não, ali estava nascendo o resplendor da glória de Deus. Ali estava nascendo como homem ao Criador do mundo, que criou todas as coisas por Ele e para Ele. Dê glória a Deus por isso. O esplendor da glória, a expressa imagem da sua pessoa. Já pensou, irmão? A expressa imagem da pessoa de Deus. Jesus representa isso, não é? Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Aqui tem um aspecto interessante, é que Jesus não apenas é o Criador de todas as coisas, criou tudo por Ele, para Ele, nada do que foi feito se Ele se fez, certo? Tudo no universo foi criado por Ele. Mas como é que essas coisas permanecem até hoje? Aqui está dizendo, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Os cientistas não sabem disso. Pensam que os planetas se mantêm nos seus lugares por causa
das forças de atração, que existe no universo, das mecânicas do universo, das leis do universo, da física. Não. As leis da física são apenas a expressão, não é? Mas está tudo sustentado lá, cada coisa no seu lugar. Netuno, Plutão, Urano, Marte, a Lua, o Sol, a Terra, bilhões de estrelas, estão cada um no seu lugar por causa de Jesus. Ele está sustentando tudo pela sua palavra, pela palavra do seu poder. Sabe porque cada coisa está no seu lugar? Se tudo tivesse surgido ao acaso, como estão ensinando a seus filhos lá na escola, lá na universidade, lá no IFRN, dizem que Deus não existe, não é? Aí os presunçosos, arrogantes cientistas dizem, não, o universo não precisa de Deus. E precisa de quê? Eu gosto de discutir com essa gente. Eu faço umas perguntinhas a eles, dentro da própria ciência, que eles ficam sem resposta. Se o universo não foi criado, como é que todas as coisas estão no seu devido lugar? Cada planeta está na sua órbita bem direitinho. Como é? Eu quero que eles me expliquem. Eles não sabem. Aí ele quer dizer, foi por acaso. Por acaso? Onde você já viu alguma coisa ao acaso ser organizada? Me mostre, o desafio. Eu quero que você me mostre uma coisa ao acaso que seja organizada. Eles não conseguem mostrar. Só é organizado aquilo que foi planejado. Viu? Planejado, e não só planejado, mas foi organizado dentro de uma estrutura, e também está dentro de leis e de ordem, que as coisas não saem do lugar. Tudo funciona conforme foi planejado pela mente suprema do nosso Deus Criador. Tudo está no seu lugar. Já hoje eu postei no meu Facebook um artigo científico interessante, de um cientista, não é? Um astrofísico, mostrando que o universo não pode ter sido obra do acaso, tem que ter tido um planejamento. Aí ele explica, não é? Que os planetas estão lá, cada um no seu lugar, e não sai do seu lugar, cada um na sua órbita direitinho, porque tudo foi criado, deve ter havido um Criador. E a Bíblia diz, logo no capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Louvado seja o nome do Senhor, não é? Então, irmão, eu já sabia disso há muitos anos, num livro muito interessante que eu aconselho você comprar para os seus filhos, Examine as Evidências. É um livro que é com base bíblica e também base científica. Ele destrói a tal da teoria da evolução e prova cientificamente que o universo foi criado, não surgiu por acaso, de uma explosão. Eu desafio, onde é que você pode me provar cientificamente que uma explosão gerou o cosmos e não o caos? A palavra cosmos quer dizer um todo organizado. Caos quer dizer algo sem controle, desorganizado, bagunçado. E como é que uma explosão pode gerar tudo funcionando direitinho? Não funciona. Funcionou como? Me explica aí. Não, tantos segundos, explodiu, não sei o quê. Isso aí é o cientista que diz. Ninguém viu isso. Ninguém viu isso. Aqui está dizendo que ele é quem sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Sabe qual é a palavra do poder? Aquela mesma palavra, irmão, lá de Gênesis capítulo 1, quando ele disse, haja luz. A palavra saiu da boca dele e apareceu a luz, a radiação cósmica. Aqui alguém já me perguntou, pastor, mas a luz, o sol não surgiu só no quarto dia? É verdade, meu filho, mas estude mais um pouquinho, que a física explica que todos os corpos, todos os planetas, estrelas, todos eles têm radiação. Então aquela luz do versículo 2 ou 3 é a luz cósmica. A luz solar foi só depois do quarto dia. Ele diz, haja luz, não é? Aí diz assim, haja uma porção seca, a palavra dele, a palavra do seu poder, haja. O que Deus pensava, ele trazia a realidade pela energia da sua palavra, como diz aqui, a palavra do seu poder. Haja uma porção seca, haja as águas se juntem num lugar, etc. Produza a terra. Tudo ele mandou só com a palavra. Paz, haja, produza, apareça. Mas quando foi para fazer o homem, ele não disse apareça o homem.
Não. Ele disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Plural, o Deus aí no sentido plural, não é? Louvado seja o nome do Senhor. Então foi com essa palavra do seu poder, é a palavra criadora e a palavra que sustenta. A palavra que criou é a palavra que sustenta todas as coisas no seu lugar. Olha, irmão, vocês estudaram, se lembram disso, não é? O sistema solar, o centro dele é o quê? É o Sol. Em torno do Sol estão orbitando 9 planetas. Agora são 8, porque Plutão deixou de ser planeta, viu? Foi rebaixado. Mas vamos dizer, os 9 planetas em torno do Sol. Netuno, Saturno, Urano, Plutão, Terra, Marte, etc. Está entendendo? Cada planeta desse está no seu lugarzinho lá, girando em torno do Sol. A Terra também, durante um ano, ela gira. 24 horas ela faz a rotação. Deixa eu dizer uma coisa, a ciência prova que, para haver vida na Terra, Plutão tem que estar naquele lugar, Saturno tem que estar naquela órbita, Marte tem que estar naquela órbita. Como é que isso foi ao caso? Isso foi planejado. Deus planejou tudo isso para que houvesse vida na Terra. Tudo isso foi planejado só para haver vida na Terra, porque Ele queria na Terra criar um ser à sua imagem e semelhança. Então tudo foi criado por Ele e sustentado pela palavra do seu poder, não é? Aí ele parte agora da criação para a salvação, quando diz: havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Ele fez a purificação dos nossos pecados. Como, irmão? Ele só fez a purificação dos pecados de quem creu nele como Salvador e o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida. Aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador. A humanidade, coitada, está nas trevas terríveis, não é verdade, irmãos? Cada dia está mais trevas. Jesus disse: quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? Quer dizer, na volta de Jesus é um tempo de muita incredulidade. A incredulidade tem aumentado, a rebelião contra Deus tem aumentado de uma forma terrível mesmo. Esse presidente agente do diabo, que foi eleito com fraude nos Estados Unidos, no seu primeiro dia que ele pegou a caneta, foi dizendo o seguinte, que vai aprovar todas as coisas para facilitar o aborto. Viu? O presidente Trump acabou com o financiamento das clínicas de aborto. Bilhões de dólares eram passados para essas agências criminosas. Aí esse outro agente do diabo chega agora e diz: não, eu vou voltar a financiar, porque o aborto é um direito reprodutivo da mulher. Isso é coisa do diabo. Direito reprodutivo de matar? Não, senhor. O autor da vida não está morto. Cada criança que for abortada, provocada, está escrito lá nos registros de Deus, e Ele vai cobrar de cada assassino, de cada assassina, no juízo final. Está tudo preparado já, viu, meus irmãos? Não se brinca com isso, mas a depravação tem aumentado terrivelmente, não é? Está vendo? Então, Ele fez a purificação dos nossos pecados, ou seja, depois que Ele cumpriu sua missão aqui, morrendo na cruz do Calvário, depois que Ele diz: tudo está consumado, aí se cumpre essa parte, e assentou-se à destra da majestade nas alturas. Jesus subiu aos céus, não é? Naquele dia extraordinário, Ele deu as instruções aos seus discípulos, não é? Orientou bem direitinho como eles deviam se comportar, para pregar o Evangelho, toda criatura, etc. E ele estava todo em volta deles ali em Betânia. De repente, ele terminou de dar as instruções, ele começou a subir, vencendo a gravidade. Os discípulos devem ter ficado espantados, não é? Jesus subindo devagarzinho, os pés dele cada vez mais altos, até que se uma nuvem o cobriu. E eles ficaram apavorados. De repente, 2 anjos vieram do céu e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Esse Jesus que foi recebido no céu, do mesmo jeito Ele voltará
Dê glória a Deus. Ele voltará da mesma forma, não é? Irmãos, tudo indica que a vinda de Jesus está mais próxima do que alguém possa imaginar. Por esses sinais que estão se multiplicando de maneira terrível. Então ele está à direita de Deus nas alturas, irmãos, lá na majestade, lá no trono de glória, não é? Quando Jesus desceu para a terra, a direita ficou vazia, não é? Lá ficou vazio, mas ele voltou para lá, depois ressuscitou e disse: todo poder me foi dado nos céus e na terra, louvado seja o nome do Senhor. Então ele está à direita de Deus, e a Bíblia diz, intercedendo por nós. Ele é o nosso maior intercessor lá no céu, ao lado do Espírito Santo. E uma vez que ele voltou à destra de Deus, diz aqui o texto lido, feito mais excelente do que os anjos. Mais excelente, aqui está a supremacia de Cristo. Ele é mais excelente do que os anjos. Anjos aqui é uma palavra, digamos assim, mais ampla, porque não quer dizer só aqueles anjos comuns. Anjos, arcanjos, querubins, serafins, os 4 seres viventes, os 24 anciãos. Jesus é superior a todos os seres que há na terra e no céu. Louvado seja o nome do Senhor, não é? Ele não tomou ainda o reino do universo, do mundo, porque ainda não chegou o tempo, mas Apocalipse prevê isso. Então, foi mais excelente do que os anjos, viu? Os anjos têm uma função extraordinária, e nós vamos ver aqui nessas reflexões, nessa doutrina sobre Hebreus, que os anjos, eles estão a serviço daqueles que herdam a salvação. Eles estão a serviço dos salvos. Lá no Salmo 34, o salmista dizia: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra, não é verdade? Louvado seja Deus. Então, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Eu acho interessante que tem uma igreja, que eu não vou dizer o nome, né, que uma vez eu não ouvi dizer, eu vi na televisão, o pastor lá dizendo assim: olhe, se o seu anjo da guarda, o seu anjo da guarda não está dando conta do recado, não está lhe guardando, você está adoecendo, você está caindo, bateu o seu carro, não sei o que, esse anjo, ele é fajuta, venha trocar o anjo da guarda. Que atrevimento, irmão, e assim de gente, porque o povo, coitado, que não tem consciência, não conhece a palavra de Deus, vive enganado por qualquer coisa. Pode botar uma igreja, abre um lugar lá, bota uma placa qualquer, o nome da igreja qualquer, a igreja da última revelação, pronto, pode estar certo, na semana tem muita gente lá, e até da Assembleia de Deus também. A igreja que mais libera gente, ou de que sai gente para essas igrejas, é a Assembleia de Deus. Entendeu? Qualquer coisa eles acreditam, viu? Então, venha trocar o anjo da guarda. Aí você pensa que para trocar o anjo da guarda, era só chegar a fazer uma oração? Não, tem que pagar. Tem uma taxa para trocar o anjo. Quer dizer, são, meus irmãos, mercantilistas, mentirosos, enganadores, entendeu? Mas Deus vai julgar tudo isso. Deus vai julgar, porque Deus não se brinca. Ninguém pode manipular as coisas de Deus, o nome de Jesus, nada disso não, meus irmãos. Deus nos guarde, não é? Então herdou mais excelente nome. A Bíblia só fala o nome de quem? Do anjo Gabriel, o arcanjo Miguel, só. Existe mais de um arcanjo, viu, irmãos? O nome só aparece de um, mas o Daniel fala, um anjo fala, porque Miguel, um dos primeiros príncipes, no plural, é sinal que tem mais arcanjos, príncipes. Arcanjo quer dizer chefe de anjo, líder de anjo, príncipe de anjos, entende? Príncipes é no plural, está entendendo? Então Jesus herdou um nome mais excelente do que ele, porque a qual dos anjos disse jamais, Deus jamais disse: tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Vamos estudar com mais cuidado lá na frente um pouco essa questão do primogênito, não é?
que alguém usa de dizer é o seguinte: Jesus foi criado. Ele primogênito quer dizer o primeiro criado. Aí tem religiões por aí e seitas que dizem que Jesus foi criado. Ele não é Deus, ele não é eterno, ele foi criado por Deus. Não é bem assim, não é? E quando outra vez introduz o mundo primogênito e diz: todos os anjos de Deus o adorem. Ou seja, toda adoração é para Jesus, irmão. Não tem adoração para São Pedro, para São João, para São Paulo, para a bendita Virgem Maria. Não, Senhor. Toda adoração deve ser só para Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar por aqui nessa reflexão, nessa meditação. No próximo encontro falaremos sobre o capítulo 1 ainda, versículo 6 em diante, viu? Graças a Deus por isto, e levemos essa mensagem que vale a pena servir a Deus, servindo a Jesus, porque Ele é superior a todos os seres que há nos céus e na terra, viu?